Nós vamos então retomando o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. Nós falaremos a princípio sobre hermafroditismo e unissexualidade, hermafroditismo potencial e ação dos hormônios, né? Um tema bastante técnico, né? Vamos aqui tentar desvendá-lo, tentar interpretar um pouco do seu significado, para que entendamos, né, a formação do sexo, da sexualidade e dos efeitos, né, psíquicos que todos nós vivenciamos nesse processo evolutivo. Então, vamos aqui, como André Luiz sempre faz, de uma forma bastante didática, pegar esse caminho desde o início, desde a formação dos primeiros seres, dos primeiros seres vivos, para chegar até onde nós nos encontramos. Bom dia, Dalva. Então, no primeiro item, hermafroditismo e unissexualidade, né? O hermafroditismo, a gente lembra que é o indivíduo portador dos dois sexos, né? E primeiro é importante a gente diferenciar, especialmente no campo, né, na vivência humana que nós temos hoje, a diferença do que é sexo, do que é sexualidade, do que é identidade de gênero, né? Então a gente vai fazer uma diferenciação para ter uma ideia do significado de cada um. Primeiro, o sexo nós classificamos como biológico. O sexo ele é determinado pelo código genético de cada indivíduo. Ele nasce masculino ou ele nasce feminino, né? E temos ali algumas alterações que, por exemplo, no hermafroditismo, pelo menos naquilo que nós observamos na fisiologia do indivíduo ou também na sua anatomia. Mas o código genético ele mostra para nós ali qual é exatamente a condição do indivíduo, ou masculino ou feminino. Quando nós saímos do sexo e vamos para a sexualidade, nós falamos do comportamento sexual de um indivíduo, né? E aí nós encontramos ali a preferência de cada um, as tendências, né, que o levam para esse ou para aquele tipo de comportamento. E o terceiro que nós temos é a identidade de gênero, que aí já é um efeito, já é um elemento essencialmente psicológico, porque pode estar relacionado com o sexo, ou seja, com o organismo, com a genética do indivíduo, ou pode estar numa condição oposta. E aí, então, não é uma questão simplesmente de opção, que, na verdade, durante muito tempo nós lembramos que a sociedade, para lidar com essa questão do sexo, da sexualidade, da identidade de gênero, ela foi caminhando a passos bastante lentos para chegar até onde nós estamos hoje. E ainda nós vemos aqui, né, o longo caminho que precisa ainda ser percorrido para compreender, passando ali, né, por anomalias genéticas, anomalias biológicas, distúrbios psicológicos, opção que o indivíduo faz, preconceitos, a promiscuidade, enfim, vários rótulos foram surgindo no percorrer, né, dessa longa jornada, para entendermos que, como é colocado, né, que muitas vezes coloca, né, que o indivíduo opta por ter, essa identidade. E, na verdade, a identidade nada mais é do que a forma como o indivíduo se vê. Não é uma opção, como se pela opção que ele faz ele pudesse simplesmente mudar as suas escolhas e fazer uma opção diferente, né? Então, nós vamos gradualmente, conforme as barreiras do preconceito vão sendo quebradas, nós conseguimos então a ter uma compreensão maior, não apenas da genética, mas também do psicológico e também do espiritual. Então, aos poucos, a gente vai avançando nesse campo novo de conhecimento, novo no sentido de quebrarmos as barreiras e conseguirmos agora a ter uma melhor compreensão. Porque durante muito tempo, como eu comentei com vocês, falar desse assunto era um tabu. Então era muito mais fácil você rejeitar
criticar do que você compreender. Né? Bom dia, Andréia. Então vamos aqui falando para nós agora então do nosso livro, para entendermos a evolução de todo esse processo, falando sobre o sexo e o corpo espiritual. Hermafroditismo e unissexualidade. Né? Então, o hermafroditismo, ele é, então, só para a gente pegar de um modo mais prático, para entendermos, né? Aqui o que é, só um instantinho. Aqui, para nós pegarmos aqui, né, no dicionário. Espera só um pouquinho, só, pessoal. Deixa eu só trazer aqui a nossa convidada de hoje. Convidada mais ou menos, né? Claro. Porque aqui puxando aqui a Andréia, que está de fora lá, não consegue entrar. A Andréia está sofrendo do bullying do Pautalk, né? Então não consegue participar aqui do nosso estudo. Rapidamente, só mais um instantinho. Vamos lá. Então, pelo dicionário, para nós termos aqui uma compreensão, hermafroditismo é uma anomalia sexual ainda pouco conhecida, configurando num distúrbio morfológico e fisiológico das gônadas sexuais de um indivíduo que, simultaneamente, manifesta estrutura tecidual, testicular e ovariana. Então, essa aqui é a definição que nós temos para o hermafroditismo. E, por outro lado, nós temos aqui unissexualidade, que significa a reprodução de um indivíduo com a mesma espécie. Então, na verdade, assim, a relação de um indivíduo, e quando nós falamos em relação de um indivíduo, não falamos necessariamente do ser humano, falamos de um indivíduo da mesma espécie se relacionando com outro indivíduo de sexo oposto. Nós vamos encontrar isso lá nos seres mais primitivos da natureza, né? Bom dia, Flávio. Muito bem, vamos lá então. Examinando o instinto sexual em sua complexidade nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que por milênios e milênios o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas, como por exemplo, né, fenarógamos, em cujas flores e estames pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Então, o que André Luiz começa a dizer para nós aqui é que quando nós falamos do instinto sexual, desse mesmo instinto que nós vemos, né, nos animais, né, onde nós temos ali, né, se procurando para fins de reprodução, e da mesma forma nós, seres humanos, também vivenciando essa experiência, né, do impulso sexual, do instinto sexual, do desejo sexual, tudo isso teve uma origem, não começou do nada. Então, por isso é importante a gente lembrar, e isso, nesse livro Evolução em Dois Mundos, tem se mostrado com bastante clareza para nós, que o nosso estado atual, né, na nossa estrutura orgânica, na nossa estrutura psíquica e na nossa estrutura espiritual, nós temos feito essa viagem com André Luiz, que vem ali de tempos que se perdem, né, na nossa história, nesse processo de transformação gradual, onde, conforme o princípio inteligente vai se desenvolvendo, nós vemos também a própria estrutura biológica passando por essa transformação. E não o contrário, né? Porque nós imaginávamos, pelo fato de nós termos aqui um contato mais claro com o exterior, nós julgamos então que conforme os corpos vão se tornando complexos, os princípios inteligentes vão... Peraí. Então, o princípio inteligente, então, vai ocupando esses novos organismos. E, na verdade, é o contrário. Como nós vimos, o princípio inteligente
que surge no plano espiritual, porque conforme o próprio Kardec coloca para nós, a nossa realidade é espiritual, não é orgânica. Mas nós imaginamos que as coisas acontecem daqui para lá. Por exemplo, nós temos hoje escolas religiosas que procuram trazer para nós uma ideia da origem do espírito. Então nós temos a doutrina espírita, fala, né, do mundo espiritual, onde os espíritos são então criados, e no mundo físico ele passa por todo esse processo de desenvolvimento evolutivo através das incontáveis reencarnações. Nós temos outras escolas que dizem, né, que o espírito ele é, na verdade, uma parte do espírito que o originou. Então, se nós temos, por exemplo, os espíritos dos pais, o espírito do filho é uma parte desse espírito. Também é uma escola filosófica que traz essa proposta. E nós temos aquele terceiro que diz que o espírito é gerado no momento em que uma criança nasce. E aí a dúvida fica em que momento exatamente da gravidez, ou é do nascimento, em que esse espírito acaba nascendo. Né? Então, o espírito nasce no momento em que há a fecundação, durante o processo de gestação, em 3, 4, né, qual será exatamente o momento em que esse espírito nasce. Nesse caso, nós vamos ver ali que o nascimento do espírito também depende do corpo biológico. Então, quando tem ali a fecundação, quando tem a gestação ou quando tem o nascimento, é quando o espírito nasce. Então, nós percebemos que a ideia que nós trazemos hoje é de que o espírito somente aparece quando o corpo físico é gerado. E isso é uma visão geral que nós temos no mundo. Né? Hoje nós temos, pelo menos nós, que temos aí o privilégio de estudarmos a doutrina, compreendemos a origem do espírito no plano espiritual e todo esse processo evolutivo pelo qual passa o princípio inteligente para chegar até a condição em que nós estamos hoje. Mas, de um modo geral, todo mundo pensa que de onde vem o espírito? Aí nós temos ali várias ideias, várias teorias que falam, por exemplo, né, sobre o templo das almas, onde as almas são geradas para poder ocupar o corpo físico. Então tudo é condicionado ao corpo físico. E na verdade nós temos ali o espírito como origem de tudo. Então nessa longa viagem que André Luiz apresenta para nós vamos vendo então o princípio inteligente, que vai gradualmente então se desenvolvendo e também impulsionando a evolução dos organismos para chegar até onde nós estamos hoje. Bom dia, Didimo. Então, muito bem, André Luiz então ele coloca para nós aqui nesse trecho, falando sobre a evolução desse instinto sexual na sua complexidade, nas linhas multiformes da vida. Né? Então, essas linhas multiformes são todos os estágios, todas as etapas pelas quais o princípio inteligente, então, ele acaba se desenvolvendo. E ele coloca aqui, então, que ele se demorou no hermafroditismo das plantas, e nessas plantas, nesses fanerógamos, nós temos, então, né, essa espécie de planta que traz, então, né, esses estames. E os pistilos, que são 2 órgãos dentro da planta que geram aqueles que são os elementos equivalentes ao espermatozoide e ao óvulo, na mesma espécie. Nas plantas criptogâmicas, celulares e vasculares, ensaiara longamente a reprodução sexuada na formação dos gametos. Aí nós temos aqui então, né, anterozoides e oosfera. Esses 2 nomes representam então anterozoides representando ali os espermatozoides e oosfera representando aqui os óvulos, né, que muito se aproximam dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nesses últimos seres. Essas plantas criptogâmicas, elas são ali um grupo de espécies onde nós encontramos, por exemplo, né, as pteridófiras, onde nós temos ali as samambaias, e temos as briófitas, onde nós temos o musgo. São 2 espécies que dependem desses gametas masculino e femininos, que são ali transmitidos através de esporos. Mas eles dependem disso. Eles não são capazes mais de fazer ali uma autorreprodução, como é o caso do hermafroditismo.
Então nós percebemos que se inicialmente acontece ali o hermafroditismo, em que as espécies não dependem de parceiros, nós começamos a encontrar nessas plantas, nessas espécies de planta, essa estrutura necessária, dependendo então de outros para que ele possa se desenvolver. Então já vimos ali, saindo de um estágio em que o indivíduo não tem essa dependência, passando para outro, ou seja, vemos ali o desenvolvimento de órgãos que são diferenciados. Bom dia, soldado. Bom dia, Chaconete. Pois é, nesse caso, né, Brás, das briófitas e peridófilas, nós não precisamos das abelhas ainda, né, mais ali por contato mesmo, né, porque as abelhas são atraídas por flores, pelo néctar, né, mas nós veremos ali nas flores, nessas plantas mais complexas, onde tem ali nessa estrutura, onde você tem ali o fruto, tem a flor, você tem o fruto, e aí sim você depende desses polinizadores, né. O Dudu colocou, né, que ainda desde o tempo das cavernas ainda estão entre nós, né? Então as pteridófitas são ali uma das espécies mais antigas, né? E naquela época, inclusive na época pré-história, nós tínhamos essas samambaias com metros e metros de folhas, né? Não era apenas aquilo que nós colocamos hoje nos vasos e chachins das nossas casas, mas eram assim espécies gigantes de fato. Então até nisso nós percebemos a evolução de vegetais, desde aquelas épocas antigas para as épocas atuais, ou seja, elas passaram então por essas mudanças, se tornando então domesticadas. Então é bem interessante a gente perceber como isso vai acontecendo também em todas as espécies. Avançando um pouco mais. Depois de muitas metamorfoses que não cabem num estudo sintético, quanto o nosso, mas de qualquer forma dá para a gente imaginar, né? Porque André Luiz ele não quer relacionar para nós aqui quais são essas metamorfoses, quais são essas fases pelas quais esses seres mais inferiores passaram. Mas pelo que nós estudamos, né, falando um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento celular, né, de uma célula menos desenvolvida, né, de uma célula procarionte, que é uma célula que você não tem uma cápsula nuclear, até uma célula eucarionte, quando essa cápsula já aparece, que na verdade nós vemos ali então a evolução de uma estrutura mais simples para uma estrutura mais complexa. Se nós entendemos isso lá no início do livro, o que passa nesse estágio, nesse nível celular, quando nós falamos dos estágios reprodutivos, nós saímos de umas simples células e começamos a entrar em estruturas reprodutivas. E nessas estruturas nós vemos então desde aquelas mais simples até aquelas que vão se tornando mais complexas. E aí mesmo assim nós temos ainda as fecundações que são externas, fecundação interna, como é o caso, por exemplo, do ser humano, a fecundação interna. Mas nós temos algumas espécies de peixes que têm ali fecundação externa, onde há a deposição de óvulo, há a deposição de espermatozoide para que aconteça a fecundação. Então, até nisso nós vemos também a forma como os seres são gerados, né? Então, tudo isso vai mostrando, desde do processo mais simples até o processo mais complexo. E ele continua. Depois de muitas metamorfoses que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual na reprodução monogônica entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão e estrobilação entre os segundos. Então ele começa a dizer para nós, né, que saindo então das plantas, e nós agora entrando nas espécies, né, que podemos classificar ali desde das espécies animais, nas suas estruturas mais simples, nós encontramos então essa reprodução monogônica, ou seja, é aquela reprodução assexuada. Já não é mais a hermafrodita, mas é a reprodução assexuada, onde acontece, por exemplo, uma divisão celular. E ele coloca aqui nessas vastas províncias dos protozoários, lá no grupo das moneras. Depois nós vamos encontrar aqui também metazoários, saímos das moneras e vamos lá para as protistas. E temos então essa gemação entre os primeiros, que no caso dos protozoários,
e os metazoários entrando na estrobilação. Essa estrobilação, por exemplo, nós vamos encontrar nos corais, onde eles têm ali uma divisão e a partir daquele pedaço que foi dividido há, então, o desenvolvimento. Já começamos a ver ali um outro processo. Porque nós saímos, então, desse hermafroditismo, passamos, então, dessa troca de esporos, começamos a entrar agora na reprodução assexuada e depois nós veremos a sexuada propriamente dita. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se-lhes os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. E aqui os vertebrados, nós começamos então a entrar nas espécies mais desenvolvidas. Então, desse hermafroditismo, quando o indivíduo não tinha dependência de outros seres, quando entra na unissexualidade, em que ele depende de parceiros para que ele possa se reproduzir, nós vamos sair desse processo para chegar, então, avançando e evoluindo até chegar na direção dos vertebrados. Hermafroditismo potencial. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo, positivamente crescido, um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bitter. Então aqui o que André Luiz começa a colocar para nós, avançando um pouco mais nessas espécies agora, nós teremos aqui então que gradativamente começam a aparecer esses fatores de diferenciação, começando então a ter uma facilidade maior para identificar aquele que é do sexo masculino para aquele que é do sexo feminino. Se nós olharmos ali num coral, por exemplo, que há reprodução sexuada, assexuada, e outras espécies que têm reprodução sexuada, nós não somos capazes de ter essa identificação. Mas aí já começamos a perceber esses distintivos essenciais. Por exemplo, anatomicamente, ou pelo menos fisiologicamente, testículos e ovários. Já começa a aparecer de uma forma clara. Só que nesse caso nós temos ali então, tendo esses dois órgãos do mesmo indivíduo, nós teremos um que é mais desenvolvido do que o outro. Nesse caso ele traz para nós aqui o sapo macho adulto. E quando ele fala aqui então desse sapo macho, eu separei aqui para vocês uma pequena citação. Vocês já devem ter ouvido falar no sapo cururu, né? Tem até musiquinha, né? O sapo cururu na beira do rio e tudo mais. Então ele é um anfíbio, ou seja, ele é gerado inicialmente na água, e depois então ele se desenvolve e vai para o ambiente seco, né? Embora ele continue vivendo perto daquela umidade. Mas é muito interessante que coloca para nós assim: esse grupo de sapos tem a presença do órgão de Bitter, que consiste em ovários rudimentares presentes nos machos. Quando nós falamos em ovários rudimentares, nós falamos em ovários que não se desenvolveram completamente. É como se fosse um ovário atrofiado, porque ele é macho, mas ele traz esse ovário rudimentar. Então esse órgão de Bitter, que consiste em ovários rudimentares, presentes em machos utilizados para a troca de sexo, apresentam dimorfismo sexual, ou seja, duas formas sexuais, quanto à coloração e ao tamanho dos animais. As fêmeas são em geral maiores, a coloração varia de acordo com a espécie, mas dentro do espectro de marrom até o amarelo pardo. Na reprodução, os machos coacham para atrair a fêmea, abraçam-nas pela cintura, que depositam os ovos que são recobertos com esperma. A cada postura, uma fêmea coloca de 8.000 a 35.000 ovos. Podem ser encontrados em habitats terrestres, necessitando de pequenos recursos de água para a reprodução.
Ocupam áreas de plantações, florestas, árvores, lagos, jardins, áreas urbanas, canais e rios. Possuem hábitos noturnos, enquanto durante o dia permanecem escondidos sob rochas ou em buracos de solos de jardins para protegerem-se da exposição direta à luz solar. Depois aqui ele continua trazendo ali outros aspectos, né, da alimentação e tudo mais. Então, nesse sapo, foi o que André Luiz trouxe para nós. Vemos então aqui que começamos a perceber essa diferenciação. E nessa diferenciação, uma parte, né, um órgão se desenvolve mais com o outro, mantendo a característica do indivíduo. Então ele diz assim para nós, vou ler novamente para a gente poder contextualizar e compreender exatamente essa questão dessa espécie de sapo. Gradativamente, aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial. Então, percebe-se que ele tem os dois órgãos, mas um funciona e o outro se encontra ali em atrofia ou em estado latente. Por isso, então, ele é em potencial, mas ele não é um hermafrodita completo. Apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo, positivamente crescido, um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bieder. Se extirparmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Então nós vemos ali o ovário, então, que inicialmente se encontrava atrofiado, ele passa a se desenvolver a partir do estímulo da hipófise, quando então o sistema, né, o cérebro, nesse caso, o sistema nervoso, bom dia, dona Miriam, começa a perceber então a ausência do testículo, porque ele para de produzir um determinado tipo de hormônio, nesse caso, né, se fosse num homem, por exemplo, testosterona, e aí então esse ovário que se encontrava nessa condição ainda rudimentar, se torna então esse órgão ativo. Por isso ele coloca, né, que se extirparmos um testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar. A ocorrência inversa, então pense, tirou um testículo, o ovário passa a funcionar. Numa situação inversa, é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo, que vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Então, fazendo aqui experimentos, né, e fizeram de fato, né, como eu sempre falo para vocês, hoje nós olhamos para a ciência e começamos a ver no passado quantos tipos de experiências, né, no caso, nas escolas, nos laboratórios. Então nós começamos a achar a ciência, né, um tanto quanto antiética no modo que lida com as espécies e com os experimentos, mas foram através desses experimentos que nós conseguimos alcançar o conhecimento que nós temos hoje. Né? Mas, de qualquer forma, nós temos ali, então, a galinha nos indivíduos psiquicamente dispostos. Então, a galinha adulta sabe que é galinha, vamos dizer assim, né? Que ela tem ali, né, o comportamento de uma galinha, mas no momento em que é retirado esse ovário esquerdo, o direito se transforma num testículo. E aí é claro que a partir do momento em que esse testículo começa a produzir os hormônios específicos desse órgão, começa também a mudar características físicas e comportamentais dessa galinha. Olha que interessante. Nesse fenômeno, aumenta-se-lhe a crista, cantam tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Mas observem, ela continua sendo uma galinha. Mas houve mudanças, como acontece, por exemplo, nós temos, né,
uma grande preocupação, por exemplo, né, no meio esportivo, não seria transgênero o braço, seria essa mudança comportamental por causa do hormônio. Né? Então nós temos, por exemplo, no meio esportivo, uma grande preocupação com a questão do doping. Então nós temos ali mulheres que acabam, para poder ter ali um melhor desempenho numa determinada prática esportiva, o uso de hormônios masculinos, o progesterona. E isso vai fazendo com que ela tenha um aumento de massa muscular, uma redução da concentração de gordura, porque nós vemos, né, que é típico na mulher uma concentração de gordura nos quadris, nos glúteos, no peito, enquanto que os homens têm uma característica de ganho de massa muscular e não, a voz muda, começa a ter pelo no rosto, pelo no corpo. Então tudo isso acaba sendo uma mudança por causa desse uso de hormônio. Então a galinha, nesse caso, ela mudou o comportamento dela, mas na verdade ela continua sendo essa galinha. Então, na verdade, é uma galinha que canta como galo, se comporta como galo, mas na verdade mantém ali o sexo feminino. Biologicamente ela continua sendo uma galinha. André Luiz diz o que com isso? Ele diz assim: registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas caracteres morfológicos nos implementos sexuais, dos implementos sexuais, estão submetidos aos princípios da genética. Então, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Então, mostra que o corpo físico, o sexo do indivíduo, está determinado à genética, mas não o seu comportamento. Pois é, exatamente, Dalva. É isso aí. Então, vemos exatamente esse detalhe, né, que você tem ali fisicamente, biologicamente, uma estrutura, mas o seu comportamento, o seu psiquismo, busca um outro caminho. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então ele coloca para nós, né, que essas glândulas sexuais, elas se mostram bipotencial até certo ponto. Então, ou seja, em determinado momento ela pode se desenvolver para um tipo, para um sexo ou para outro sexo, porque ela tem essa bipotencialidade. E ele coloca: todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário. Então ele coloca lá, né, no caso da galinha, por exemplo, ela tem ali uma estrutura orgânica feminina, fêmea, nesse caso, mas ela reage ao hormônio que é produzido, porque extirpado, como foi colocado para nós, o ovário esquerdo, o direito se transformou num testículo e passou a liberar aquele hormônio masculino. E por isso ele coloca: o cosmo orgânico, o corpo físico, é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então ele fala para nós que a mente tem esse poder, ele tem essa capacidade de fazer com que o organismo modifique ali o seu funcionamento para determinar exatamente essas características comportamentais do indivíduo. Ou seja, a mente afeta ali, passando pelo perispírito, interferindo no corpo físico, no modo como ele funciona. Nós vemos isso, né, que é fácil de observar. Me recordo de nós tínhamos 2 cadelas. Uma começou a ter lactação, né, no caso, em casa nós tínhamos ali 3 cadelas. Né? Uma acabou engravidando, teve filhotes. A outra, que não teve, começou a ter lactação. E começou a ter aquele comportamento mais manhoso, de querer ficar perto dos cachorrinhos da outra cachorra, e isso dava briga toda hora.
Então o fato dela perceber aquilo já começou então a mudar o funcionamento do seu corpo. A lactação, que então a veterinária falou, isso é uma gravidez psicológica. A mama começou a inchar, ela começou a ter lactação, o seu comportamento se modificou. Por outro lado, nós tínhamos uma outra cachorra, uma poodle, que tinha um comportamento masculino. Então era a cachorra que ela não podia encontrar uma almofada que você já imagina o que acontecia. Que na verdade era simplesmente o comportamento dela. Então isso mostra que essas disposições psíquicas da personalidade, mesmo quando nós falamos de espécies que são menos complexas que a estrutura humana, que o ser humano, nós vamos encontrar naquele princípio inteligente, que tem ali também elementos da sua personalidade, naquele início do seu desenvolvimento, também vai encontrar essas mudanças de comportamento de acordo com os estímulos que ele recebe do meio. É o cheiro, por exemplo, ali, né, o cheiro, os estímulos que ela recebe, enfim, qualquer tipo de elemento exterior que altere ali o seu modo de pensar. Dudu colocou que queria ver uma galinha gay, né? Deve ser divertido, né? Com um bandana na cabeça, ovos coloridos. Pois é, Dudu, isso. A gente percebe assim que é algo engraçado, mas esse comportamento ele acaba sendo estranho, de certa forma até perturbador. Né? Porque você olha e você vê uma galinha com uma pequena mudança na sua anatomia, né? Com esse crescimento, por exemplo, né? Dessa crista, como foi mostrado para nós aqui. O comportamento mais agressivo, aquele comportamento mais dominante, como acontece um galo num galinheiro, né? Pois é, porque assim, a gente vai analisando, da mesma forma que Darwin, na sua época, através das suas viagens, né, foi ali conhecendo um pouco da natureza, o foco dele, na verdade, acabou sendo a evolução das espécies. Mas a gente imagina, né, outros profissionais dessa área da biologia, da zoologia, zootecnia, veterinários, que começam a lidar com determinados animais, e esses profissionais acabam se especializando, por exemplo, nessa área comportamental. É inevitável que você analise essa questão da sexualidade dos animais, que afeta diretamente, né, que é afetada diretamente pela sexualidade. Então é muito interessante a gente perceber isso. A Didima colocou, né, fantástico isso, né, que sensitividade que surge pela simples aproximação, sensibilidade que surge, né? Ou sensitividade mesmo. Tá. Então, de qualquer forma, assim, quantos estímulos que nós recebemos na nossa vida? E isso sem falar, como André Luiz colocou para nós, sem falar do ser humano, porque nesse caso o ser humano, pelo fato dele trazer uma bagagem psíquica, viver ali todas as complexidades emocionais, né, toda a sua história, nos processos reencarnatórios e tudo mais, nós falamos dos animais, que também vivem esse processo, por mecanismos que nós desconhecemos. A Didima colocou que a gente deveria ter essa sensibilidade com a dor do próximo, sentir as transformações, porque passa aos irmãos, né? Olha, Didima, isso geraria para nós uma reflexão mais profunda, porque a gente lembra que cada um é responsável pela sua própria história. Né? Se nós pensarmos nessa questão da compaixão, a compaixão ela tem até um certo limite, porque cada indivíduo, gerando a sua própria história, e nesse caso, por exemplo, quando são histórias negativas, ele vai carregar para si as consequências das suas próprias escolhas. Né? E no nosso caso, existe aquela distância psíquica, porque do contrário, imagine se todo mundo sofresse por causa de todo mundo. Né? Nós teríamos problema para levar, para conduzir as nossas próprias responsabilidades, os nossos próprios compromissos. Então esse sentimento de fraternidade, de compaixão, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo, conforme nós formos então desenvolvendo também, né, o nosso aspecto espiritual. Mas mesmo assim vai até certo ponto, porque a solidariedade significa que eu ajudo aquele, mas desde que eu esteja numa condição de equilíbrio a partir das minhas próprias condições. Mas vamos lá, vamos em frente. Então ele falava para nós aqui que as disposições psíquicas da personalidade
interferem no funcionamento do nosso corpo, que por sua vez acaba também alterando diretamente o nosso corpo físico, né? Pois é, imagina se fosse assim aquele local onde todo mundo só chorasse por causa da dor do outro, né? Então a gente precisa ter o equilíbrio para poder ajudar o outro. Vamos lá, ação dos hormônios, é o nosso próximo item aqui. Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossômica nos animais superiores, até o homem, conforme a posição da mente a que serve, determina a mais ampla riqueza hormonal. Então, quando ele fala sobre essa protoforma psicossômica nos animais superiores, nós colocamos os animais que são mais complexos, que já começam a tender para um desenvolvimento para o homem. Mas nós percebemos então que a estrutura hormonal de um sapo é muito diferente da estrutura hormonal de um cachorro, que por sua vez é muito diferente da estrutura hormonal de um cavalo. E nós vamos entrando então ali no caso dos primatas, que começam já a se delinearem para a evolução até chegar ao ser humano. Nós vamos percebendo então que conforme as espécies vão evoluindo, essa estrutura hormonal, essa estrutura endócrina também vai se desenvolvendo. Nós chegamos a estudar sobre isso na parte do desenvolvimento do sistema nervoso central. Nós vimos ali, né, como as primeiras espécies reagiam né, aos estímulos a que eram submetidas. No caso, por exemplo, né, o estímulo da dor, né, o estímulo do calor, enfim, vários estímulos, então, exteriores que essas espécies acabavam sendo submetidas. O comportamento era diferente. Conforme, então, os organismos começaram a se desenvolver, os princípios inteligentes começaram a passar por esse processo, ocupando esses organismos, nós percebemos, então, que a estrutura neurológica se tornando mais complexa fazia com que o indivíduo começasse também a apresentar atributos que até então não tinha. Começou ali a apresentar um instinto mais desenvolvido, uma capacidade, um intelecto mais desenvolvido, ainda que seja um intelecto primitivo. Porque a gente lembra que um animal, por exemplo, ele tem ali o seu grau de intelecto e tem o seu grau de sentimentos e emoções. Para aqueles profissionais que lidam com os animais e estudam, como eu comentei com vocês, esse lado comportamental, nós vamos perceber que você tem ali uma dose de sentimentos, de emoções e de inteligência. Ainda que seja ali bastante rudimentar, se comparada com o homem, realmente é bastante rudimentar. Vocês se lembram, né? A distância dos animais ao homem é a mesma distância dos homens até Deus. Mas é ali, naquele início, que começa a se desenvolver. E agora aqui, o que André Luiz fala para nós, que não apenas esse lado neurológico, mas também fala para nós dessa parte hormonal. Porque ele coloca, né, desde a protoforma psicossômica até o homem, determina mais ampla riqueza hormonal. E aí nós temos hormônios, né, para vários tipos de funcionalidades no nosso corpo. Desde aquela sexual, aquela digestiva, temos aquela que temos reações, por exemplo, físicas, temos reações cardíacas, neurológicas. E isso se dá, esses hormônios vão se desenvolvendo conforme novas glândulas vão surgindo, exatamente por causa dessa estrutura que vai se tornando cada vez mais desenvolvida. E aí nós vamos observar que até mesmo no caso das glândulas sexuais, as gônadas, né, testículos e ovários, vão se tornando também mais complexos, exatamente porque, no caso, por exemplo, da gestação do ser humano, da fecundação, do desenvolvimento daquele organismo, há a necessidade dessa estrutura mais desenvolvida, obviamente. Mas é importante saber, né, por mais óbvio que seja, a gente tem que lembrar, né, porque muita gente vai dizer, mas isso é óbvio. Pois é, o que não é óbvio é a gente saber que isso tudo se desenvolveu
durante todas essas etapas em que o princípio inteligente foi avançando no decorrer desses tempos incontáveis. Porque tudo parece muito óbvio. Não, mas é óbvio que o ser humano engravida dessa forma. É óbvio que o organismo humano tem essa estrutura, tem ali aquelas glândulas e aqueles tipos de hormônio. Mas aí quando a gente começa a olhar para trás, na história evolutiva, a gente percebe que não é tão óbvio assim. E continua, as glândulas sexuais que então mobiliza são mais complexas. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue, hormônios esses, masculinos ou femininos, que possuem por arcabouço da constituição química, em que se expressam o núcleo ciclopentano peridrofenantreno, filiando-se ao grupo dos esteróis. Então aqui nós vamos estudar um pouco, né, aqui ele entra nesse caso, né, da química orgânica, onde nós temos aqui uma nomenclatura bastante complexa, mas que mostra uma estrutura de uma cadeia de carbono, nesse caso aqui dos esteróis, que é um desses grupos funcionais, nós vamos encontrar uma estrutura bastante semelhante ao colesterol. Aliás, a estrutura base do colesterol. E desse colesterol nós vamos encontrar, então, esses hormônios, inicialmente o feminino, para depois o masculino, a partir do colesterol. Então hoje, né, como nós vemos nas propagandas, falando, né, de como o colesterol é ruim, que nós temos que combater o colesterol, mas no nosso organismo depende do colesterol para poder fazer a estruturação desses hormônios, dessas novas cadeias. Por isso que ele coloca, né, o arcabouço da constituição química vem desse núcleo. E a partir dele, então, vem ali o desenvolvimento dos estrogênios. Pois é, mas ambos os colesteróis, Miriam, a questão que nós colocamos não é o colesterol em si, nós precisamos dele. O grande problema é a taxa com que ele aparece no nosso corpo. Tanto é assim que você leva ali um exame de sangue para o médico, e o médico vai dizer, as suas taxas hormonais estão normais. Ou seja, você tem tanto o HDL como o LDL, que é o grande vilão, mas se ele estiver num nível normal, não tem problema. O problema é quando ele ultrapassa. E aí nós vamos encontrar para todos os tipos de hormônios. Qualquer hormônio que ele comece a entrar em excesso, ou mesmo em decadência, causa problema. É o caso da mulher quando ela entra na menopausa. Ela tem que fazer reposição hormonal para que o organismo volte a funcionar na sua regularidade. Senão você começa a ter mudança orgânica, você começa a ter mudança psíquica, e aí então vem aquela maior irritabilidade, vem ali estados depressivos por uma questão hormonal. Então percebemos que o colesterol é um elemento no nosso corpo necessário. O que nós precisamos fazer é ter o controle dele. A mesma coisa que nós começamos a perceber também durante a gravidez. A mulher começa a ter mudança no seu organismo, não apenas porque o feto se desenvolve no seu ventre e ela começa a ter uma barriga maior. Ela começa a ter mudanças emocionais, mudanças comportamentais, o corpo fica mais inchado, começa a reter mais líquido, reter sal. E isso por quê? Porque esse estado fisiológico estimula essas alterações. E aí então vai lá no obstetra, vai no endócrino, para fazer exatamente a regulação desses elementos. Por isso então nós percebemos, né? Tudo funciona normalmente, mas o que André Luiz coloca para nós é que a partir do colesterol, dessa estrutura de carbono, que ele coloca para nós aqui nesse arcabouço da constituição química, né, nós temos então esse núcleo que é de onde parte a estruturação dos demais. E ele coloca aqui também, né, os hormônios estrogênios, nesse caso aqui, é um hormônio feminino, oriundos do ovário, mantêm os caracteres femininos secundários. E aí nós vamos lembrar, né, que esses caracteres femininos secundários têm exatamente ali, né, que é uma menor produção de pelos, como eu falei para vocês, né, da gordura localizada, no caso do quadril, seios, glúteos.
a voz mais fina. E os androgênios, nesse caso aqui, andro vem para homens, né? Segregados pelo testículo, sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Calvície precoce, os fios do cabelo mais grossos, uma estrutura física maior. Enfim, percebemos então que são esses hormônios que ditam isso. Tanto é assim que quando nós temos mulheres, né, ou homens que têm ali essa alteração nessa quantidade de hormônios, nós vemos o contrário. Muitas vezes homens com vozes finas, com menos pelo no corpo, mulheres que têm o pomo de Adão mais desenvolvido, têm ali um contorno físico diferente da maioria das mulheres. E ele diz assim para nós, né? Produzem ações estimulantes ou inibitórias. Então, ou ele vai estimular uma determinada característica. Nesse caso, lembrando de novo, né? O homem tem uma estrutura física maior, mais forte que o da mulher, porque esses hormônios estimulam, impulsionam essas características. Enquanto que nós temos outros que acabam inibindo outras características. Todavia, agora observem aqui que o André Luiz está lembrando para nós. Todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Olha só que interessante, né, que nós percebemos que esses hormônios podem até determinar, né, a maneira como proceder, mas não é a causa, porque a causa, na verdade, é o próprio princípio inteligente, é o corpo espiritual que vai dizer para o indivíduo, de acordo com as suas experiências, nós vemos isso no caso dos seres humanos, né, dos espíritos já formados, que você traz uma bagagem de experiências. Nessa encarnação atual, então, você terá ali uma visão do mundo, uma visão de si mesmo, as suas tendências, os seus desejos, os seus medos. E isso tudo vai, então, determinar para nós qual vai ser o nosso comportamento. Embora o nosso corpo seja físico, né, o corpo físico seja masculino ou feminino, e ele tem ali todos os seus órgãos, com todas as suas glândulas, nesse caso, com todos os hormônios. Mas a mente vai dizer que, de acordo com a preferência que ele tem, de que forma que o corpo vai funcionar. Então ele vai dizer, bom, o indivíduo nasceu do sexo masculino, mas ele tem ali uma tendência ao comportamento feminino. O corpo vai reagir a esse estímulo mental, porque quem manda é a mente. O corpo apenas responde. Ele pode não mudar a sua anatomia, mas ele vai estimular o seu funcionamento de acordo com os seus comandos. E ele continua. Por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. Então, nenhum hormônio é dominante no nosso corpo. Ele não possui ação monopolizadora. Então, o estrogênio ou a testosterona, a mulher tem ali o estrogênio, o homem tem testosterona. Significa que o funcionamento vai ser assim. Se ele tem esse hormônio, vai ser dessa forma. Se tem outro, vai ser de outra forma. Embora ele patenteie de um modo mais amplo essa influência, é a mente que traz ali a sua determinação. Ainda em razão do mesmo princípio que lhes vige a formação, pelo qual obedecem às vibrações incessantes do campo mental, os hormônios não armazenam, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Então ele coloca para nós aqui que os hormônios, né, eles são rapidamente liberados no corpo. Basta a gente lembrar a própria adrenalina. No momento em que você leva um susto, por exemplo, caiu, pessoal? Só um instantinho. Então eu falava para vocês, né, que nesse caso os hormônios eles são liberados de uma forma muito mais rápida. Por quê? Se nós pensarmos, por exemplo, né, no caso da adrenalina, no momento em que o indivíduo leva um susto,
ou qualquer outro tipo de estímulo, ela rapidamente cai na corrente sanguínea. Por isso ele coloca, né, que, nesse caso, a mente acaba determinando exatamente a forma, né, ou a velocidade com que esse hormônio será excretado. Então eles não são armazenados, eles são produzidos e liberados. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismo de que o espírito em evolução se vale para plasmarem as formas físicas, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Então aqui, em primeiro, nós temos muito que estudar ainda para podermos compreender a forma da ação desses hormônios, né, ou seus estímulos principalmente, mas que o espírito, de um modo geral, se utiliza desse mecanismo para plasmarem das formas físicas. Então, é a própria geração do corpo físico, né? Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos. Ovário e hormônio feminino se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhe correspondem. Então temos ali esses hormônios também no corpo físico masculino. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais, porquanto, apesar de a ação sexual específica do testículo e do ovário apresentarem-se como fato indiscutível, a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais e, da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se firmem com atividade específica, intensa, em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. É o caso aqui que André Luiz está colocando, quando ele fala sobre esses, inicialmente aqui, deixa eu pegar um trechinho, rapidamente aqui em cima. Tá. Então ele coloca assim, alguns experimentos de castração. Então nós temos a castração, que hoje ainda acaba se tornando presente, né, na nossa pecuária, por exemplo, em que você vai castrar um boi para que ele possa engordar. Qual é exatamente o processo nisso tudo? O ato de engordar é uma ação característica do estrogênio. Tanto é assim que aqueles caracteres secundários que nós colocamos, né, porque o caractere primário é o próprio órgão genital e a estrutura reprodutiva da mulher. Os caracteres secundários são exatamente esse acúmulo de gordura, a pelagem do corpo, né, o formato, o desenho do corpo. No caso de uma castração, quando você tira os testículos, começa então a ação do estrogênio. Daí então o animal começa a engordar. Então vemos ali que é esse excesso de hormônio que faz com que ele tenha aquele aumento de peso. Então são essas experiências que André Luiz coloca para nós aqui. E ele diz assim, e isso acontece, né? Acontece com cães, por exemplo. Você vai fazer a castração do seu animal para a questão de controle reprodutivo, acontece também esse ganho de peso. Então ele coloca para nós, né? A mesma coisa acontece então com castração, enxertos e injeções hormonais. Então, apesar da ação específica do testículo e do ovário, essa gônada, refletindo os estados da mente, e ele coloca herdeira direta de experiências inumeráveis, então essas gônadas vão se desenvolvendo no longo, né, de todo esse período em que o princípio inteligente e os próprios organismos passaram por essas transformações. Quando nós tínhamos aqueles órgãos masculino e feminino nas plantas, até se tornar no óvulo e no ovário do ser humano.
Então são essas experiências, né, inumeráveis que essas glândulas vão vivenciando, vão se submetendo. Eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais, ou seja, hormônios de sexos diferentes. No caso, no homem, acontece então ali o estrogênio, e no caso da mulher, começa então a testosterona. E da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se firmem com atividade específica intensa, em determinados acontecimentos realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Aqui são detalhes mais técnicos, né, que não nos interessam, né, e nem temos competência também para falar sobre isso. Precisaríamos aqui de uma análise médica, de um profissional mais versado nesses temas, mas de um modo geral dá para a gente poder entender, né, o efeito dessas substâncias no nosso corpo, né, o tempo que isso leva para poder se desenvolver e o estado atual em que nós nos encontramos, né, percebendo exatamente o mais importante de tudo, que o órgão vai se desenvolvendo, mas que a mente o influencia diretamente. Ele está presente, a substância que é produzida, o hormônio, está presente, mas é a mente, a partir ali das suas fixações, dos seus estímulos, que vão determinar de que modo que eles vão trabalhar. Coloca para nós aqui então, para chegarmos nesse último tópico, origem do instinto sexual. Todas as nossas referências a semelhantes peças no trabalho biológico, nos reinos da natureza, objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, até aqui ele colocou, né, que tudo isso que ele falou, mostra para nós que, além de tudo aquilo que aconteceu no desenvolvimento do corpo físico no decorrer do tempo, conforme ali, né, todos os estímulos que a biologia foi recebendo, vamos dizer assim, a biologia no sentido da estrutura biológica, né? A alma guarda sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente pacíficos ou claramente ativos que lhes sejam próprios. Então, quando ele fala em individualidade sexual intrínseca, nós vamos entrar aqui naquele ponto do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec que o espírito, de um modo geral, ele é neutro. Ele é, digamos assim, assexuado. Porque, na verdade, ali, né, o que vai determinar exatamente a sua identidade sexual, se podemos dizer dessa forma, vai ser exatamente ali o conjunto de experiências que ele vivenciou. Então você vai encontrar espíritos com personalidades masculinas e espíritos com personalidades femininas. Mas, de um modo geral, o espírito é neutro. Tanto é assim que, de acordo com as experiências que ele vai vivendo, através das suas reencarnações, vão então se intensificando esse comportamento ou aquele comportamento, ou melhor, essa personalidade ou aquela personalidade. Então ele continua aqui para nós. A alma guarda sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente pacíficos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Então, por isso que no mundo espiritual nós vamos encontrar, né, espíritos ali com personalidade masculina ou feminina, exatamente porque ele continua ainda guardando no seu psiquismo as experiências e as tendências relativas a essa experiência que ele viveu. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Então, mais uma vez, né, o espírito, ele é aquilo que a mente determina que a mente acredita ser. Então, tanto com relação à própria sexualidade, ou ao próprio sexo, digamos assim, nesse caso seria ali a sua identidade, né? Ou como também, por exemplo, né, a sua idade. O espírito que se vê mais jovem,
o espírito que se vê mais velho, isso nada mais é do que um condicionamento da sua mente. E esse condicionamento vai ser determinado pelas tantas experiências que ele vivenciou. O soldado colocou, né, o que explica casos diversos de identidade de gênero no mundo material. Não, sem dúvida. Né, porque nós vemos aqui hoje, tanto que no passado, não muito recente, não muito distante, e até mesmo no presente, nós temos ali propostas da medicina, não da medicina de modo geral, né, mas de médicos, de profissionais que apresentam ali propostas de cura por exemplo, da homossexualidade. Em que o indivíduo, recebendo ali uma carga hormonal, vai ser ali adequada para que ele mude o seu comportamento. Ou seja, a cura. Sem levar em consideração o psiquismo do indivíduo. Sem levar em consideração a sua bagagem espiritual. E aí mostra para nós que é uma visão absolutamente materialista, considerando apenas o psiquismo do indivíduo e a sua estrutura biológica. E continua André Luiz, vamos lá. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao mesmo modo de núcleos e elétrons na tessitura dos átomos e dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidão. Então esse instinto sexual, nós vamos observar que na verdade ele é um comportamento psíquico, traduzindo amor em expansão no tempo. Então aquilo que é instinto sexual no início tende a evoluir, tende a se aprimorar e a evoluir para se tornar amor na relação entre os indivíduos. Por isso que Emmanuel coloca para nós, né, no livro Vida e Sexo, que ele diz que o sexo é uma forma de manifestação do amor. Então ele passa por esse processo, e isso tudo vem das profundezas. E ele coloca, para nós ainda inabordáveis da vida, quando aqueles primeiros agrupamentos começaram então a se juntar. Duda colocou, né, para a OMS a homossexualidade não é mais doença. Desde 1999, quando saiu então daquele código de doenças, né, do CID, Código Internacional de Doenças. Para os desencarnados, a parte biológica, isso para os desencarnados, né, e no caso biológico para os encarnados, né, no caso dos vícios, né, que você colocou, né, soldado? É um tipo de apego material, né? Esse vício é uma tendência, na verdade, que nós colocamos. E ele continua. Não, sim, isso foi você, eu vi. Aí o soldado complementou aquilo que você tinha dito. Por ele, nesse caso, né, pelo instinto sexual, as criaturas transitam de caminho a caminho nos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo às sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito, vai com Deus suave, ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. Então é interessante que essa vivência no sexo masculino ou no sexo feminino, mais uma vez nós temos que diferenciar sexo, sexualidade e identidade de gênero. O corpo do indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, colocando para nós aqui, vestem-se da forma física, atendendo às sentenças regeneradoras da lei de causa e efeito. Nesse caso, quando existe ali, né, o indivíduo vai reencarnar nessa forma, nesse corpo físico, nesse tipo de experiência, como parte de um processo regenerador, como uma sentença regeneradora. Se é uma sentença, é uma determinação dentro da lei de causa e efeito. Muito bem, um espírito, então, a esse espírito é determinado que ele, então,
reencarne naquele corpo masculino ou feminino, e aí a grande questão é de que modo que esse espírito vai se comportar dentro desse corpo. Ele vai viver ali em harmonia com aquele organismo que ele possui, ou ele vai viver em conflito? Esses conflitos serão conflitos profundos ou conflitos superficiais? Ou, nesse outro caso, saindo agora dessas sentenças regeneradoras, dessas imposições e determinações, vem então ali o cumprimento de instruções especiais. Então, para esse espírito, vem ali um caso de um trabalho, de uma missão que ele vai desenvolver. Então, dentro da programação reencarnatória, nós conhecemos tão pouco, né? Muitas das histórias que são contadas para nós aqui por André Luiz e por outros espíritos falam assim de aspectos específicos de acordo com a vivência daquele espírito. Mas se nós pudéssemos entender qual é o tamanho que nós vamos encontrar, né, do que é a programação reencarnatória, quais são todos os elementos que são considerados, de que forma que isso é determinado, por que isso vai, e aí nós vamos entender que vai variar de acordo com a lei de causa e efeito, de acordo com a história de cada indivíduo, quais são os detalhes que precisam ser pensados para que o espírito reencarne e tenha para o seu desenvolvimento todos os elementos necessários. Nesse caso, por exemplo, você vai reencarnar num corpo masculino ou num corpo feminino? A sua personalidade vai aceitar esse veículo físico para o desenvolvimento das suas tarefas? No momento em que você reencarna, ele vai trazer para você um equilíbrio ou um desequilíbrio? Uma aceitação ou uma rejeição de si próprio ou da própria sociedade onde você se encontra? Tudo isso, então, é levado em consideração. Mas aí, então, como a gente lembra, né, que não cabe a nós, né, fazermos análises, porque nós temos essa tendência, e isso faz parte até da nossa própria curiosidade, de tentarmos entender por que aquele indivíduo vive esse ou aquele conflito no campo da sexualidade, no campo sexual e no campo da identidade. E aí, dentro daquela resposta que eu já trouxe para vocês, somente os guias espirituais daquele espírito são capazes de explicar, de entender qual a causa daquela experiência que ele está vivenciando. Cabe ao espírito, independente da sua condição, viver sempre com dignidade, sempre com os valores mais nobres. Dudu colocou, seria feita uma programação na lei de causa e efeito para que isso aconteça, né? Como a gente colocou, né, Dudu, foi colocado aqui, você tem então ali o indivíduo que vai reencarnar nesse ou naquele corpo físico, seja por imposição, seja por o cumprimento de uma tarefa, de uma missão, por exemplo. Há aqueles que são forçados a reencarnar naquela condição e tem aqueles que são convidados para reencarnar naquela condição. Ah, você perguntou se seria feita uma programação? Sim. É a programação reencarnatória que vai determinar. Não é por sorteio, não, você vai reencarnar naquele caso. Lembrando sempre que toda a nossa reencarnação ela é planejada de acordo com as necessidades do espírito a partir da sua história. Então eu tive uma experiência no meu campo psíquico, no meu campo emocional. Basta a gente lembrar, né, que a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde aqueles elementos em que o indivíduo está em equilíbrio psíquico, social, orgânico e até mesmo espiritual. Quando ele se encontra em harmonia com todos esses elementos, ele pode ser considerado um indivíduo saudável, coisa que raramente nós encontramos aqui no nosso mundo. Porque você sempre está vivendo ali no campo social as turbulências, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades financeiras, as doenças que nos afetam, os conflitos espirituais que nós vivemos. Então, dizermos aqui que o nosso estado de saúde é pleno, podemos dizer isso de uma forma relativa, mas não de uma forma absoluta. Porque relativa, você vai dizer que o indivíduo ele se encontra muito bem, mas ele está absolutamente saudável? No mundo como o nosso, não. E a doutrina espírita mostra para nós que isso acontece
Porque o mundo de provas e expiações tem essas condições. Condições difíceis para que nós possamos nos desenvolver. Mas você olhando exteriormente, você poderia dizer que aqui há condições de um indivíduo ser feliz, ser saudável de modo geral. Então por isso nós colocamos, né, que nesse caso, para que o indivíduo então possa elaborar uma programação reencarnatória para reencarnar aqui nesse nosso mundo, é feita uma análise do que ele viveu no passado, quais são as necessidades que ele tem para poder se desenvolver espiritualmente, que tipo de estímulo ele precisa ter na sua reencarnação para que ele possa desenvolver esse ou aquele potencial e inibir essa ou aquela imperfeição. Então ele vai reencarnar no meio onde ele vai ter que conter, muitas vezes durante uma prova, ele vai ser provocado no seu psiquismo a se comportar dessa ou daquela forma. Por exemplo, o indivíduo que traz ali uma tendência à violência. Como parte da sua prova, ele vai nascer num ambiente onde ele vai ser provocado constantemente. E a sua maior conquista vai ser exatamente conter esses impulsos violentos que ele traz em si. E para isso ele vai ter ali todos os recursos, né, para poder ali ser auxiliado, onde ele vai reencarnar, em que condições, com quem, que tipo de experiência ele vai vivenciar. Então, por exemplo, o indivíduo que é muito agressivo, na sua reencarnação, isso aqui é uma mera suposição, não sei nem se isso funcionaria. Mas nós podemos imaginar que fisicamente ele vai reencarnar num corpo débil, ou num corpo que não seja para ele um instrumento de agressividade. Ele vai reencarnar, por exemplo, ao lado de pessoas que vão tentar ali despertar a sua consciência para que ele não se comporte daquela forma, embora no local onde ele se encontre, ele seja constantemente provocado. Então ele vai ter que ter estímulo para poder segurar aquilo que ele quer fazer. Exato, Brasil, ele vai ser provocado, estimulado ali. É igual aquele indivíduo que traz, por exemplo, a tendência ao alcoolismo. Para que ele possa superar essa tendência, onde que ele vai reencarnar? Num ambiente onde ele tem pessoas, onde ele tem amigos, onde ele tem locais, onde esse vício seria facilmente satisfeito. Mas ele precisa mostrar sua resistência. É essa resistência que vai trazer para ele essa conquista. Não adianta você dizer assim, o indivíduo é agressivo. Aí ele vai nascer dentro de um monastério, dentro de um templo budista, para que ele possa passar o dia todo meditando. É muito fácil ele não ser agressivo num ambiente como esse. Ele pode até ser ali, né, um pouco impulsivo, mas ali ele tem todos os estímulos para que ele viva uma vida pacífica. Mas a sua pior tendência, o seu lado mais negativo, não foi realmente desenvolvido. Não foi provocado para que ele pudesse desenvolver a resistência. Então é assim que os espíritos explicam para nós. Que aquele espírito vicioso vai reencarnar no meio onde o vício vai ser estimulado. Por isso, então, essa programação reencarnatória, ela diz respeito exatamente à história e às necessidades desse indivíduo. Dudu colocou, né, se eu não me conheço, não me amo, né, se não me cuido, etc., né, não tenho saúde, por exemplo. Né. O soldado colocou, é por isso que comumente se fala que os baixinhos são folgados. Né. Pois é, se essa é uma tendência muito válida. Né. Em meio a expiações e após provas. Só para a gente finalizar então, pessoal, vamos rapidamente. Então ele coloca aqui para nós sobre o indivíduo reencarnar num corpo masculino ou feminino. Né. Para finalizarmos. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime. Não obstante, reconhecemos que a maioria das consciências encarnadas permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Então, o que André Luiz coloca para nós, a maioria das consciências estão harmonizadas, pelo menos no que diz respeito à sua identidade relativa com o corpo físico que ele possui. Isso não significa que o indivíduo viva de um modo saudável a sua sexualidade. Muitas vezes ele vive ali extremamente conflituoso com promiscuidade,
com conflitos que trazem depressão, enfim. Tem ali uma série de problemas que ele acaba vivenciando. Então é aquele espírito com uma personalidade masculina reencarnando num corpo masculino. Ou um espírito feminino num corpo feminino. Vive ali absolutamente harmonioso. Mas o seu comportamento acaba sendo conflituoso. Angelina trouxe para nós, né, porque somos seres que trazemos hábitos do passado, se faz necessário o conhecimento do ser humano na sociedade que está inserido. Então, a formação do ser dentro do processo moral vai ajudar no conhecimento das causas que deram origem hoje. Obrigado pelo comentário, muito pertinente para nós, que mostra exatamente isso, né? Todo esse processo de desenvolvimento, de adaptação do indivíduo no meio onde ele se encontra inserido. Trazemos hábitos do passado. Por isso, então, o conhecimento e o autoconhecimento dentro do ambiente onde ele se encontra. E é a formação desse processo moral que vai, então, ajudar o indivíduo no seu desenvolvimento, apesar dos seus conflitos. Joana de Ângeles, né, ela traz para nós uma mensagem, uma passagem interessante, que ela diz, né, estude e estude-se. Então, quer dizer, você estudar para conhecer tudo aquilo que você vivencia, onde você se encontra, por que as coisas são como são. E estude-se autoconhecimento, para saber exatamente quais são as suas virtudes, quais são as suas imperfeições, e de modo que você tem que trabalhar tudo isso. As atitudes que servem como aprendizado, né? Então, principalmente isso. Tudo aquilo que nós fizermos, imantados por esses valores morais mais elevados, vão fazer com que cada atitude chegue para nós como aprendizado, e não simplesmente como início de um processo de sofrimento. Porque, infelizmente, é o que nós vemos hoje, né? Nós agimos de um modo impulsivo, sem pensarmos nas consequências, e vivemos esse círculo vicioso de gerar sofrimento, sofrer, dificultar cada vez mais essas nossas experiências. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje, paramos aqui no item Evolução do Amor, que nós falamos aqui anteriormente, foi a origem do instinto sexual. E agora nós falaremos, então, dessa do desenvolvimento do amor, da evolução do amor. Tá? Então, temos aqui ainda, deixa eu pegar rapidamente aqui, a evolução do amor, poligamia e monogamia. Aqui nós já falamos da questão comportamental do indivíduo dentro da sua vivência sexual.